Para tirar dúvidas e dar explicações ao eleitor, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro convocou a imprensa para uma coletiva. Na ocasião, foram abordados assuntos como documentos necessários para votar, procedimentos para justificativa, enfim, as regras para o dia da eleição. E não perca uma demonstração do voto na urna eletrônica. Domingo é dia de escolher os candidatos que você quer que lhe represente nos cargos de vereador e prefeito de sua cidade. E para não perder essa oportunidade, é preciso estar atento a alguns detalhes importantes. No dia da votação, é necessário que o eleitor tenha em mãos algum documento de identificação original com foto. O título de eleitor não é obrigatório. Além disso, é proibida a entrada na cabina de votação portando celular ou câmera fotográfica. O que o eleitor deve ter em mãos neste momento é a cola com o número de seus candidatos para que o processo seja agilizado. Também é proibido qualquer tipo de manifestação política neste dia, sendo considerado crime. No cometimento de qualquer ilícito eleitoral, mas principalmente propaganda, que ela não é permitida, propaganda de boca de urna, distribuição de material, qualquer propaganda eleitoral é proibida e constitui crime. E a regimentação de eleitor, transporte de eleitor, também são crimes eleitorais. E tentativa de compra de votos, né? Todos os crimes eleitorais, qualquer ilícito cometido no dia da eleição será coibido pela fiscalização e está já toda organizada, estruturada para essa finalidade. As sessões eleitorais irão funcionar das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E a votação é simples. Então, no dia da eleição, é assim que o eleitor votará. Primeiro, vai escolher o seu candidato ao cargo de vereador, digitando os 5 números desse candidato. Confirmado pela foto e pelo nome, que é o candidato escolhido, vai apertar a tecla Confirma. Em seguida, aparecerá a tela para votação a prefeito. Será digitado, então, o número do seu candidato, onde aparecerá não só a foto do prefeito, mas também do vice-prefeito, do candidato a vice-prefeito. Confirmado que é o seu candidato, aperta Confirma novamente e o voto está encerrado. Este ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro lançou a campanha #Mitos Eleitorais, que esclarece à população dúvidas comuns em todos os anos, como, por exemplo, a diferença entre voto em branco e voto nulo. Voto em branco, ele não tem valor, assim como o voto nulo. Eles são desprezados na contagem de votos para a identificação dos eleitos. A campanha também esclarece que, mesmo que a maioria da população vote nulo, o resultado é validado pelos que votaram. Outra questão que gera polêmica são os recentes casos de morte envolvendo candidatos às eleições municipais. A diretora esclarece que, nesses casos, um substituto pode ser apresentado pelo partido no prazo de até 10 dias. E, assim, o voto seria validado. Quando há casos em que o candidato falece depois que a urna já está preparada para receber os votos, se não houver uma substituição dentro do prazo de 10 dias pelo partido, né, por outro candidato, os votos dados para esse que faleceu serão considerados nulos. Se houver a substituição dentro do prazo legal, mesmo aparecendo na urna os dados do falecido, os votos computados para ele reverterão para o seu substituto. Para evitar que o poder econômico do candidato influencie no resultado das eleições, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu um limite de gastos baseado na campanha de 2012. Em São Paulo, por exemplo, que teve a campanha mais cara, o limite foi estabelecido em R$ 45 milhões, mas nas cidades do interior o limite é bem menor. R$ 108 mil para prefeitos e R$ 10 mil para vereadores. A principal conquista desta campanha é que é uma campanha muito mais barata que as outras. Ela barateou e, portanto, porque buscar recursos está mais difícil, o financiamento da campanha está mais difícil e esses recursos têm que ser usados com muita racionalidade em função do teto para cada campanha. Essa eleição vai provavelmente trazer algumas surpresas para a gente. A primeira é que a gente observa um número muito grande de votos brancos e nulos, que mostra que o eleitor está muito impaciente, está muito chateado com a situação política e acaba rejeitando todos os políticos. Então, o aumento do voto branco e nulo é o primeiro sintoma disso. O segundo é que, com as campanhas sem recursos, sem esse desequilíbrio, é provável que a gente tenha um grau de renovação na política maior, porque nós vamos dar mais chances aos candidatos que não têm recursos.
né, mas que tem uma base política ou ideológica, né? E, por outro lado, que deve compensar um pouco essa questão é o fato de que a campanha está mais curta. Então, aqueles que são mais conhecidos têm uma certa vantagem. O pessoal que é menos conhecido levaria mais tempo para se tornar conhecido. Então, a gente deve ter, primeiro, uma rejeição muito grande dos eleitores com relação aos políticos, né? E, em segundo lugar, uma renovação talvez maior, né, da elite política em função do equilíbrio maior das campanhas. O Repórteres desta semana fica por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até a próxima edição.